Integração ou conexões são maneiras com que chamamos o recurso de conectar o Notion com outras ferramentas. Existem basicamente dois tipos de integrações com o Notion. As nativas, aquelas que são do próprio sistema, não necessariamente interferem na estrutura, mas vão fazer alguma mudança ou modificação visual, geralmente para facilitar uma determinada documentação, um determinado documento, ou tornar uma estética mais agradável, mais interessante ou mais personalizada, e as integrações externas, que é quando a gente se conecta com o Notion a outras ferramentas e a partir dessas outras ferramentas a gente consegue ganhar mais automações ou simplesmente ganha mais tempo, produtividade, aumenta a nossa produtividade, porque algumas coisas, alguns gatilhos vão acontecer e isso vai de alguma maneira repercutir ou simplesmente vai facilitar essas conexões, essas visualizações dentro do Notion. Eu vou falar rapidamente sobre as integrações, os tipos de integrações que a gente tem. A gente vai fazer uma integração simples utilizando o recurso interno do próprio Notion, que é o recurso integrar. Mas é importante você saber que existem os dois, porque às vezes você vai usar o termo integração, ou as pessoas vão utilizar, ou você vai pesquisar e vai ver umas coisas que são diferentes. Então, tanto faz se a gente está falando de integrações ou conexões, mas a gente tem as internas, que não tem essas alterações estruturais, e a gente tem as externas, que podem fazer alterações estruturais no Notion. Bom, vamos lá para a tela do meu computador para a gente entender mais um pouco sobre isso, tá? Quando a gente fala de integrações nativas, a gente está falando especificamente daqueles blocos que são de integrações. Vou dar um Enter aqui no começo da nossa página, dar um barra e colocar a opção integrar. Vou escrever aqui, integrar. Eu tenho a opção de integrar nativamente, então eu tenho aqui um bloco de integração que vai me permitir colar links aqui de PDFs, Google Maps e eles vão ficar visualmente, esteticamente mais agradável. Ou tem algumas integrações específicas, como Google Drive, Figma, Abstract, Framer, Linscal, Miro, entre outras possibilidades. Então eu posso, por exemplo, trazer aqui um arquivo do Figma e ao colocar um link desse arquivo aqui, eu posso simplesmente visualizar o arquivo dentro do próprio Notion. Basta eu copiar e colar o link aqui dentro do próprio Notion. Então eu vou colar um link aqui de um trabalho recente que a gente fez, que está no Figma nesse momento. Ele vai carregar aqui, ele leva um pouco de tempo, tá? Mas, enquanto isso, vamos falando aqui. Então, ele vai conectar o Figma aqui, simples assim, e ele vai gerar uma visualização desse arquivo do Figma direto no Notion, de uma maneira que eu não preciso entrar no arquivo do Figma para poder visualizar qualquer que seja o meu arquivo, tá? Então, ele criou aqui uma visualização. Eu vou expandir ela aqui um pouco maior. Ele ainda está carregando, tá? Uma coisa importante. Ok, então agora eu tenho sim a expansão. Ó, eu posso visualizar o arquivo aqui dentro mesmo, ok? Vou clicar aqui fora de novo. Ou eu posso simplesmente clicar aqui no botão para visualizar ele no original, ou clicar no título e ele também vai me levar para o arquivo original. Eu posso fazer isso, inclusive, com apresentações do Canva também, tá? Essa é uma forma, utilizando o módulo de integração do sistema em questão. Nesse caso, a gente usou o Figma. No entanto, se essa integração, existem mais de 200, elas forem nativas com Notion, ao simples fato de eu colar o link, ele já me dá uma pré-visualização e ele me pergunta se eu quero colar como prévia, se eu quero colar como uma menção, como se eu estivesse mencionando o arquivo, ou se eu quero colar ele como um link que é meio sem graça, eu confesso. Então vamos colocar aqui, por exemplo, como prévia, e aí ele vai repetir a mesma visualização que a gente viu aqui embaixo. A gente pode aumentar ou diminuir, colocar numa coluna ou em outra, né? Então ele está carregando aqui, por isso ele está totalmente em branco, mas ele vai criar essa visualização igualzinha a essa que a gente tem aqui embaixo, tá? Então a gente tem essa possibilidade. Isso funciona com Miro muito bem, funciona com Linscal muito bem, que são outras plataformas que a gente constrói visualizações, a gente usa bastante para design, enfim. Se eu utilizar alguma coisa que eu não tenho certeza que integra, eu posso utilizar o módulo integrar, tá? Então eu posso vir aqui, colar o link e ver se ele vai integrar ou não. Nem todas as coisas vão integrar. Alguns módulos já estão nativos, outros estão em desenvolvimento.
e vão ir surgindo com o tempo. Então é possível você trabalhar com as integrações nativas. É inclusive com as integrações nativas que a gente vai trabalhar para criar aquele módulo do widgets que a gente viu em específico. Então, quero já te fazer inclusive um convite para você conhecer, porque os widgets dentro do Notion são variados tipos, existem vários sites de diferentes desenvolvedores que usam aí, criam variados tipos de widgets, com calendários, com relógios, com temperatura, enfim, você pode criar um aesthetic bem legal. E lá na nossa comunidade, na Notion Sample, a gente fala sobre isso e a gente tem uma série de sites que você pode usar para criar essas pequenas integrações mais simples, em variados tipos, tá? E algumas são só widgets. Então você vai ver aqui que existem vários sites diferentes de widgets que você pode utilizar. É só você acessar aí Notion Sample que você consegue visualizar tudo. Eu vou deixar o link na descrição da aula também. O widget em específico que a gente vai utilizar, ele é o widget da Indify. Então, vou clicar aqui e a gente vai lá no site deles, tá? Só simplesmente clicando, ele já vai abrir o site para nós. O widget da Indify te permite criar uma nova conta, se você ainda não tem, ou fazer login, ou criar a sua conta também com o Google. Eu, particularmente, gosto de criar com o Google. A minha já está logada aqui, já tem vários widgets, como você pode ver, mas eu vou te mostrar como que a gente cria um reloginho bem rápido, tá? Aqui embaixo no botão adicionar novo widget, eu vou clicar aqui, ele vai me dar essas opções aqui embaixo, né? Eu vou explorar e eu vou criar um relógio. Eu poderia criar outros tipos de widgets, tá? Vamos colocar aqui então que a gente vai usar o relógio modelo, tá? Vou clicar em continue. A gente vai esperar uns minutinhos e aí a gente vai escolher um tipo de relógio. Ele tem variados tipos de relógios. No meu sistema pessoal eu gosto de usar esse de pontos, mas existem outros. Por exemplo, Smooth. Ou eu posso utilizar também aquele que você já viu, que é o de planetas, tá? Então ele está aqui, ó, bem bonitinho, tá? Posso colocar local time zone, ele já vai pegar minhas próprias. Vou colocar 24 horas para a gente ver o horário exato, tá? Quero que ele mostre texto ou não quero que ele mostre texto? Ou quero que ele mostre segundos ou não quero que ele mostre segundos? Então você pode personalizar. Depois que você tiver personalizado da maneira que você quiser, você vai vir aqui nesse link, vai clicar em copiar, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui 3 colunas, certo? Vou colocar um barra 3 colunas. Essa terceira coluna é onde a gente vai colar esse link. Como ele usa integração, quando eu colo, ele pergunta se eu quero criar integração, eu vou dizer que sim. E aí, quando ele carrega o relógio, eu tenho as opções de fazer alinhamentos específicos. Por exemplo, centralizar, posso também aumentar ou diminuir na medida que a minha visualização permite, tá? Vou colocar ele aqui grandinho. E agora eu vou fazer o seguinte, vou arrastar essas informações aqui para a primeira coluna. E essas informações aqui eu vou arrastar para a segunda coluna. E aí o nosso sisteminha, ele já está começando a ganhar uma carinha mais personalizada, certo? Vamos aumentar um pouquinho essa visualização daqui, para a gente não ter muito problema, e excluir esse espaço vazio que ficou ali. E outra coisa que eu vou fazer aqui é transformar essa informação, então eu vou transformar ele em frase de destaque. A gente já viu essa frase em outro lugar, agora eu estou só mudando um bloco de texto para outro formato. Vou colocar a informação de check. Colocar aqui, checklist, página pessoal de tarefas do Sebastian. Você pode colocar outras coisas aqui dentro também, tá? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E olha só que bacana que já está o nosso sistema. Então é bastante simples e deixa eu te falar rapidamente sobre outros tipos de integrações, tá? Então essas são as integrações nativas, mas como eu disse, existem integrações que são muito mais interessantes no aspecto de produtividade. Então você pode, por exemplo, construir um formulário dentro de uma ferramenta chamada Tally e pedir para que esse formulário insira as informações de maneira automática numa base de dados do Notion. É totalmente possível fazer isso com o próprio Tally. Para isso, você teria que utilizar o menu de conexões. Então, você teria que, dentro da sua base ou dentro das suas páginas, utilizar os 3 pontinhos e aqui dentro você vai ter uma opção chamada conexões, onde você pode adicionar variados tipos de conexões. Eu mencionei aqui, por exemplo, o sistema do Tally, que é um formulário, assim como o Google Forms, assim como o Typeform, né? Então você tem essas opções aqui. E é claro, existe um monte de integrações que são
próprias para o Notion. Existem integrações com o próprio Slack, né? Então você consegue notificar o seu time ou notificar um canal dentro do Slack ou receber as notificações do Notion direto no Slack. E existem algumas outras feitas por parceiros. Então, essas outras, inclusive, são as que geralmente vão funcionar justamente com as automações, tá? Então, a gente consegue automatizar e criar uma série de coisas. Meu objetivo aqui não vai ser ensinar nenhuma delas, tá? É só você saber que elas existem e, é claro, obviamente, procurar mais informações para realmente criar aí um monstrinho muito mais interessante dentro do seu sistema do próprio Notion, ok? Basicamente é isso. No nosso próximo encontro, então, a gente vai falar um pouco sobre colaboração. Eu estou criando uma página pessoal, mas e se eu quisesse trabalhar esta página ou apenas uma dessas tarefas com outras pessoas, como que eu posso fazer isso? A gente se vê lá, então.